Olá, consumidor! Bem-vindo ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Se pensou que porque o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor já passou, as atividades da ADECO ficaram por aí, está muito enganado. 15 de março talvez seja o dia mais simbólico para a comunidade consumerista mundial, mas a luta pela causa da defesa dos direitos dos consumidores é diária. Este é o motivo e propósito da existência da ADECO, porque consumidores somos todos nós e todos os dias da nossa vida. O que é que o consumidor cabo-verdiano consciente e responsável faz? Fica na nossa companhia e informa-se dos seus direitos e deveres. No programa de hoje temos os seguintes temas: participação da ADECO no webinar Consumo em Tempo de Pandemia, entre desperdício e sustentabilidade, informação jurídica, violência baseada no género. No Diário de uma Consumidora Sustentável, conheça e pratique o R de reciclar dos 7 R's do consumo sustentável. Saúde na mesa sobre o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Plásticos, alimentos e saúde. Qual a relação? A ADECO conta o conto no olhar das crianças. A ADECO participou no webinar Consumo em Tempo de Pandemia, entre desperdício e sustentabilidade, promovido pela ARME no âmbito das celebrações de 15 de março, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que visa sensibilizar os consumidores no contexto da pandemia da Covid-19. A cerimónia de abertura do webinar foi presidida pelo ministro que tutela a pasta do consumidor, Fernando Elísio Freire, e contou com a participação de 3 oradores: o PCA da ARME, Isaías Barreto da Rosa, o inspetor-geral das Atividades Econômicas, Paulo Monteiro, e o PCD da ADECO, Marco Antônio Cruz, que falaram sobre os desafios da promoção do consumo sustentável em tempo de pandemia que enfrentam essas 3 entidades. Ao intervir, o PCD da ADECO parabenizou a ARME pela iniciativa, realçou a satisfação em trabalhar com essas instituições, apelou ao governo recursos adequados para o funcionamento da associação e alertou sobre a necessidade do cumprimento e revisão da Lei de Defesa do Consumidor. Ainda sobre a temática, terminou declarando que o país está em confinamento, mas que os direitos dos consumidores não podem estar em quarentena. Para além de ser o mês do consumidor, março é também o mês da mulher e da promoção dos direitos desse género, que é um dos pilares da sociedade e mundo em geral. A informação jurídica de hoje explica o que é violência baseada em género. A violência baseada no género, normalmente designada por VBG, é qualquer tipo de ação mediante o qual alguém tem ou teve algum tipo de relação de intimidade, desde o namoro, a união de fato ou o casamento, em que impõe a sua vontade à outra, obrigando-a a agir de acordo com os seus desejos e caprichos. A violência baseada no género constitui uma violência total dos direitos humanos e é um obstáculo para o desenvolvimento de qualquer sociedade democrata. Na realidade, qualquer tipo de violência, seja de que forma for, trata-se da violação da dignidade, da ética e do respeito aos direitos humanos dos cidadãos. Em Cabo Verde existe uma legislação específica de 10 de janeiro de 2011 que vem regular a VBG. É uma lei especial que destina a prevenir e reprimir o crime da violência baseada no género. Durante muito tempo, a violência foi um fenómeno assistido em silêncio pela sociedade e pelas instituições, tratando muitas vezes como um crime semipúblico, do qual dependia da mera queixa por parte do ofendido. A nova lei estabelece a VBG como um crime público, ou seja, só é necessária a recepção da sua notícia pelas autoridades competentes ou uma denúncia por qualquer pessoa para com o crime, mesmo contra a vontade daquele que sofre a agressão. A violência baseada no género são todas as manifestações da violência física ou psicológica, quer traduzem ofensas à integridade física, à liberdade sexual, coação, ameaça, privação da liberdade ou assédio, assentes na construção de relações de poder desiguais, designadamente pelo ascendente econômico, social, cultural do agressor. Essa lei aplica-se a todas as situações da violência que põem em causa a efetiva igualdade de género, situações derivadas do exercício de poder entre pessoas, em que a violência é praticada de forma isolada ou recorrente,
ou também em qualquer situação de violência praticada por quem, tendo autoridade ou influência sobre uma pessoa, a assediar sexualmente. São várias as situações de aplicabilidade da VBLG previstas e punidas na lei, em que aquele em razão da qual género praticar contra outro atos de violência, seja através de um soco, de um empurrão, de um aperto no pescoço, de uma ameaça, assustar, forçar relações sexuais, controlar, intimidar ou qualquer outra forma de agressão, é punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos ou uma pena de multa consoante a natureza do crime, podendo até mesmo agravar em 1/3 da pena, nos seus limites mínimos e máximos, quando existem, nessas circunstâncias, menores a cargo da vítima ou do agente, quando também seja praticado, por exemplo, nos locais públicos, né? De forma fechatória para com a vítima, ou ainda quando resultar da doença contagiosa grave para a vítima, entre milhares de outras situações. Nada se perde, tudo se transforma. Já ouviu esse ditado? Imagina um mundo sem lixo onde todo o plástico descartado é reaproveitado e reintroduzido no sistema produtivo industrial ou artesanal, de modo a ter outros usos e funcionalidades. O Diário de uma Consumidora Sustentável dá-nos dicas de como tornar isso uma realidade. Conhece e pratique o R de reciclar, dos 7 R's do consumo sustentável. Cá estou eu de novo para vos falar de mais um R do consumo sustentável. Quem nunca ouviu falar em reciclagem, muitos certamente já ouviram falar. Para os que não, reciclagem é um processo de reaproveitamento do lixo, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de resíduos que são acumulados na natureza. A reciclagem possui um importante papel, uma vez que, além de reduzir a quantidade de resíduos no ambiente, também diminui a procura de novas matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menos é necessidade de extrair novas matérias da natureza. Como já entendeu, a reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos. Como pode ver atrás de mim, ainda o nosso lixo é descartado em aterros a céu aberto. Cabo Verde ainda não dispõe de um sistema de recolha seletiva de lixo e de reciclagem, o que nos deixa sem meios de dar um destino melhor aos nossos resíduos. No entanto, mesmo que ainda não haja cá o processo de reciclagem, existem vários grupos, instituições e empresas que reciclam resíduos de plástico e transformam estes resíduos em souvenirs, tijolos, bolsas, brinquedos. Se tens em casa embalagens de plástico e queres desfazer deles e não sabes o que fazer para os descartar da melhor forma, procura nas redes sociais que vais encontrar muitos projetos que precisam da sua colaboração. Fica a minha dica final: se não conseguir reciclar, reduzir e reutilizar é a melhor opção. E com essas dicas sustentáveis, despeço-me. Lembra-se que fazer parte da solução da poluição por plástico vai praticando os 7 R's do consumo sustentável. Até o próximo programa. A relação entre plástico e alimentos vai mais além do fato de os alimentos terem ou não embalagens. É também uma questão de saúde. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2021. Plástico, alimentos e saúde. Saiba qual a relação e tenha saúde na mesa. Você sabia que os plásticos têm algumas substâncias químicas que possivelmente podem contaminar os alimentos e as bebidas que consumimos? Sabe-se que as embalagens elas são necessárias para guardar, proteger, conservar, distribuir, carregar a maior parte dos produtos, sobretudo de alimentos industrializados. E os plásticos acabaram tendo grande destaque na obtenção de soluções rápidas e com baixo custo, mas por outro lado geram problemas especialmente ambientais. O uso generalizado do plástico favorece o contato constante do nosso corpo com substâncias utilizadas na sua produção, principalmente por meio das embalagens alimentícias. Alguns plásticos podem conter substâncias químicas como os ftalatos e o bisfenol A, o BPA. O BPA é tóxico e muito instável a altas ou baixas temperaturas, ou seja, pode ser liberado do plástico sempre que é aquecido ou congelado. Há evidências de que os ftalatos e o BPA estão relacionados a desordens em diversos sistemas, como cardiovascular, urinário, endócrino, reprodutor, no metabolismo de vitaminas e minerais, ação no código genético, câncer, mal de Parkinson e Alzheimer.
Sendo assim, darei algumas dicas que podem ajudar a diminuir o uso de plástico, contribuir para um planeta com menos poluição e ao mesmo tempo cuidar da saúde. Evite aquecer os alimentos no micro-ondas em utensílios de plástico. O ideal é utilizar recipientes de vidro. Evite congelar os alimentos em potes de plásticos. Evite reutilizar ou usar embalagens, bolsas ou recipientes de plásticos para guardar alimentos, principalmente alimentos gordurosos, ácidos ou açucarados. Evite colocar alimentos quentes em utensílios de plástico, como por exemplo café ou chá, em copos descartáveis. No trabalho, pode substituir os copos descartáveis por uma caneca de vidro ou porcelana. Fique atento e olhe sempre os rótulos das embalagens e utensílios de plástico, pois contém um número padrão internacional que ajuda a identificar o tipo de material e facilita a sua escolha. Opte pelos considerados mais seguros e por aqueles que têm o selo livre de BPA. No entanto, tenha cautela em relação ao seu uso. Reduza e evite o consumo de alimentos industrializados e limite o uso de utensílios plásticos, película aderente e de garrafas plásticas. Adaptado do livro da Associação Espaço Gota d'Arte, pela voluntária Sali Delgado, no âmbito da celebração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e a temática Combatendo a Poluição por Plástico, hoje apresentamos a primeira parte do conto que nos fala sobre os 7 R's do consumo sustentável, no olhar das crianças. A DECO conta o conto com Sali Delgado e a participação especial da Vânia e do Rony. Olá, meninos! Olá! Tudo bem? Sim! Ok. Vocês gostam de histórias? Sim! De músicas? Sim! E gostam da natureza? Sim! Muito bem. Então, hoje vamos ouvir uma grande história, uma linda história deste livro que chama-se No Olhar das Crianças e tem belas músicas. Então, história. Fortuna do céu, amém! Muito bem. Era uma vez, no ano de 2000 e plim, bem perto do Sol, da Lua e de muitos outros planetas, a fada mais velha e mais sábia do universo sentia-se triste, muito triste. A culpa era de um pequeno planeta que dia após dia ia perdendo as suas cores, as suas formas e os seus cheiros. Na esperança de encontrar uma solução, a fada sábia viajou por todo o pequeno planeta. Conheceu muitos lugares bonitos e muita gente diferente. Apercebeu-se que as crianças, na sua simplicidade, poderiam ser a solução para o complexo problema do pequeno planeta, da perda de cores, de formas e de cheiros. Resolveu viajar de novo pelo pequeno planeta, desta vez com o propósito de convidar 2 crianças para juntarem-se a ela na sua grande tarefa, que era recolorir, reformar e reperfumar o pequeno planeta. E ainda chamar a atenção para a mudança de hábitos de consumo no dia a dia das pessoas e garantir um futuro melhor para o pequeno planeta, praticando os 7 R's da sustentabilidade. Preparou a viagem com muito cuidado. Certificou-se de que a sua varinha mágica estava na máxima e foi-se. Andou, passou pelos 5 cantos do pequeno planeta. Escolheu as 2 crianças e cada uma trazia algo de especial para ajudar nesta missão. Com a certeza de ter feito uma boa escolha, a fada sábia sentiu-se mais leve e com esperança num planeta melhor. Marcou o encontro com as crianças lá bem no meio do azul. Deu a cada um barquinho de cores diferentes. Deu-lhes um envelope mágico com os 7 R's dentro de cada barquinho e um mapa mágico para que não se perdessem. Assim, chegariam como combinado no meio do azul no último dia do ano de 2000 e plim. Lá em conjunto, diriam adeus ao velho ano
e aos velhos costumes que levaram o pequeno planeta a ficar menos bonito. Ali poderiam receber um novo ano com uma nova atitude e esperança num planeta melhor. As crianças chegaram no dia combinado. Vinham com vontade de ouvir o que a fada tinha para lhes dizer. A fada sábia levou-as a subir ao monte mais alto lá do azul. Ali poderiam ver a grande parte da sua beleza. Falou-lhes do tempo em que todo o pequeno planeta era assim, bonito, colorido, perfumado e com muitos animais, todos diferentes e com plantas também diferentes. Falou-lhes de uma maneira tão bonita, mas tão bonita, que as crianças quase sentiram ter vivido aquele tempo. Eu sou a fada mais velha e mais sábia do universo, mas para mudar uma coisa, preciso da minha varinha mágica. E é ela que me ajuda a fazer as magias. Mas vocês, as crianças, têm o poder de ser crianças que vos dá força para mudar tudo. Nem sequer precisam de uma varinha mágica. Só por serem crianças, podem transformar o mundo num lugar melhor. E num passo de magia, foi-se no azul. E agora? A fada sábia já foi. Como é que vamos fazer? A fada sábia juntou-nos para essa tarefa importante. Agora precisamos contar um pouco da nossa história para nos conhecermos melhor. Juntos iremos conseguir cumprir a nossa missão. É com a primeira parte do conto No Olhar das Crianças que insta consumidores mirins e graúdos a serem mais conscientes em relação à problemática da poluição do nosso planeta e a adotar comportamentos de consumo mais sustentáveis que terminamos o programa de hoje. Para saber o final da história, basta assistir o programa da próxima semana. A DECO está disponível para sócios e consumidores em geral pelo telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45. Pelo e-mail informação@adeco@gmail e site adeco.cv. Siga todas as atividades do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e programas da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais defesa do consumidor. Até lá, lave as mãos, use máscara e celebre o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.